pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos no nosso 22º capítulo de estudo do livro de Atos. Estou muito feliz de termos chegado até aqui e tá aos pés de Jesus o projeto de irmos muito longe, estudando a palavra dele toda, para a honra e glória do nosso Senhor e para a nossa edificação. Antes de entrarmos no capítulo 22, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu aprendi sobre o capítulo 21 ainda, alguns detalhes interessantes. Primeira coisa, no capítulo 21, logo no versículo 1, a gente leu que "E aconteceu que, separando-nos deles", no original, a palavra quer dizer assim, nos arrancando deles. Então foi uma partida bem dolorosa de Paulo com os irmãos da igreja de Éfeso. E aí, olha que interessante, no capítulo 21, versículo 5, nós lemos que, postos de joelho na praia, oramos. E a mesma coisa aconteceu no capítulo 20, versículo 36. Eles também se colocaram de joelho, para orar. Uma perspectiva temporal muito interessante que o Chuck Missler dá é que isso que a gente está lendo aqui foi 26 anos depois de Pentecostes. Uma distinção importante deve ser feita para evitar a confusão é que o Filipe, retratado aqui, é o Filipe evangelista, não dos apóstolos. Ele foi um dos 7 diáconos escolhidos no capítulo 6, junto com Estevão. É o Filipe que pregou para o eunuco, que explicou que era de Jesus que o profeta Isaías estava falando. E o profeta Ágabo, sobre quem nós lemos, também foi citado a profecia de que havia fome em todo o mundo, o que fez com que os discípulos mandassem socorro aos irmãos que estavam na Judéia por intermédio de Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Ágabo já se conheciam. Quando eles se encontraram aqui, a profecia, pegando o cinto de Paulo, amarrando as próprias mãos, os próprios pés, e dizendo que o dono daquele cinto, que da mesma forma o dono daquele cinto seria amarrado. O Chuck Missler chama atenção para o estilo de expressão ao profetizar, que Ágabo não simplesmente disse, olha, Paulo, vão amarrar suas mãos e seus pés lá em Jerusalém. Não, ele pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos, amarrou os pés e disse, assim diz o Senhor, dessa mesma forma o dono desse cinto será amarrado, Então, o estilo de expressão é semelhante ao que nós observamos no capítulo 13 de Jeremias, versículos 1 a 11. Olha só, olha o estilo, olha a forma como disse o Chuck Missler, o estilo de expressão. Eu vou ler Jeremias capítulo 13, versículos 1 a 11. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te. Vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. Eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Veio então a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas profecias, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem,
Assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não me deram ouvidos. Então o Senhor não simplesmente diz, olha, esse povo está ligado a mim, mas me desprezou e por isso eu vou fazer seu orgulho apodrecer. O Senhor não diz isso dessa forma tão simples, tão óbvia, tão direta, né? Ele compara a proximidade dos cintos de um homem ao corpo dele. Deus compara a proximidade com que ele se colocou a Jerusalém, a proximidade entre o cinto e o corpo de um homem. E ele compara o apodrecimento dessa soberba ao apodrecimento desse cinto. Gente, e olha essa profecia aqui em Isaías 20, versículos 2 a 4. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito, os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Gente, vocês sabiam disso? Eu li, mas eu não me dei conta. Isaías andou 3 anos nu e descalço para transmitir a mensagem que o Senhor deu a ele, para que ele transmitisse. Gente, tem noção do que é andar 3 anos nu e descalço? Uma outra observação sobre o voto do Nazireno. Esse voto está descrito no livro de Números, capítulo 6, e esse voto dura 30 dias, envolve cortar o cabelo, queimá-lo e fazer um sacrifício prescrito de 4 cordeiros machos de 1 ano de idade. Era um voto caro, porque quem ia fazer, além de não trabalhar por 1 semana, teria que custear os sacrifícios também. E o ato de patrocinar o voto era considerado louvável. Chuck Missler diz que Paulo não fez o voto, ele apenas custeou. Ele só patrocinou para que aqueles jovens pudessem fazê-lo. Não tem nada a ver com Paulo voltar para a lei. Era para ele mostrar que não era contra. E uma outra observação interessante é que, como está escrito no livro de Gálatas, é que observar a lei não é algo proibido, só não é obrigatório. Então os líderes religiosos, né, sugeriram que Paulo demonstrasse publicamente sua reverência à lei judaica e que ficasse no templo com eles durante o período da purificação. Comentamos semana passada, a acusação que fizeram contra Paulo foi mentirosa, tá? Pelo simples fato de terem visto Paulo andando com Trófimo, que era um gentio, assumiram que Paulo tinha levado ele ao templo. Evidências contra os inimigos de Paulo. Em Atos 16, versículos 1 a 3, nós observamos como Paulo circuncidou Timóteo antes de levá-lo como missionário, justamente para não escandalizar os judeus. Tudo isso aqui, todas essas observações foram feitas por Chuck Missler. Paulo fez um voto judeu enquanto estava em Corinto, Atos 18, 18. E era costume de Paulo não ofender os judeus de forma alguma, violando deliberadamente a lei de Moisés. Joãozinho. A gente vê isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 23. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o estudo do Chuck Smith, do capítulo 22 do livro de Atos. E ele realmente me fez parar e pensar assim se Paulo não foi teimoso, digamos, em ir pregar aos judeus. Porque Paulo foi destacado pelo Senhor para pregar aos gentios, não é? Olha o que a gente lê aqui
em Gálatas 2:8. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Mas Paulo tinha esse ardente desejo no coração de pregar aos judeus. A argumentação do Chuck Smith é de que Paulo tinha-se a firme convicção que, pelo fato de ele ter exatamente vivido o que os judeus viviam, sentir no coração aquele zelo pela lei, de conhecer todos os preceitos e de ter essa impressão de que Jesus veio para destruir tudo, Paulo sentia um ardente desejo em pregar para eles, justamente por se identificar com a causa, porque foi exatamente o que aconteceu com ele, Paulo. Aí, a forma pela qual Chuck Smith aborda esse assunto me fez ver muito sentido, sabe? É só uma digressão sobre o capítulo 21, e antes de entrarmos no capítulo 22, vamos inclinar nossos corações, nossas cabeças diante do nosso Pai em oração. Pai, muito obrigada por nos sustentar, muito obrigada por nos amparar, por nos conceder tudo aquilo que precisamos. Muito obrigada por fazer esse milagre por intermédio do seu Espírito Santo, que foi derramado sobre nós pelo sacrifício que seu Filho fez. Pai, muito obrigada por esse milagre que o Senhor faz, que é fazer com que nós te conheçamos e que nós te desejemos nesse mundo que faz exatamente o contrário. O Senhor cumpre o seu propósito nas mais adversas das condições, porque maior do que as adversidades é o seu poder. Pai, nós observamos Adão e Eva que, estando no jardim do Éden, estando num lugar feito pelas suas mãos, sem o pecado tendo contaminado tudo, eles optaram por desobedecer. Hoje, nós estamos num mundo que definitivamente não é o jardim do Éden. É um mundo podre. Nós estamos cercados de pecado e, inclusive, dentro de nós há tanta coisa que o Senhor precisa transformar. Mas o milagre dessa nova obra que o Senhor realiza nas nossas vidas por Cristo Jesus, o milagre é de fazer com que nós desejemos te obedecer, que nós desejemos a santificação e a purificação. O milagre que o Senhor faz pelo seu Espírito, para a sua honra e glória, e pelo seu Filho Jesus, é de fazer em nós essa nova obra. Quando tudo vai contra, quando o contexto é completamente desfavorável, o seu Espírito Santo em nós entoa hinos de louvor ao seu nome. Na tribulação, Pai, na tribulação nós te encontramos, te desejamos, te amamos, te honramos, te glorificamos e reafirmamos que, tanto quanto compete a nós, nossa escolha diária é o Senhor. O Senhor nos escolheu primeiro e o Senhor garantiu tudo o que nós precisamos. Feito isso, nós que cremos no seu nome, pela sua graça e misericórdia, nós escolhemos o Senhor, nós desejamos o Senhor e nossa alegria está no Senhor. Independentemente das circunstâncias. É para o alto que nós estamos olhando, Pai. Muito obrigada por nos sustentar em tudo e louvado seja o seu nome e que nós humilhemos o inimigo
diariamente nas nossas vidas, entoando hinos de louvor ao seu santo nome em cada tribulação. Pai, que cada tribulação sirva para sua honra e glória. Que cada prova, que cada refinamento na fornalha seja para fazer o nome do seu filho brilhar nesse mundo de trevas, para a honra e glória do seu nome, Pai. Amém. Essa oração que eu fiz tem muito a ver com a minha experiência nos últimos dias. O Senhor tem me concedido a graça de reagir dessa maneira, de olhar para Ele e louvar o nome dEle no momento da dificuldade. É um milagre que só Ele é capaz de fazer, pelo Espírito Santo Ele faz. Cristo é Cristo em nós. Bom, vamos lá. Vamos agora efetivamente iniciar o estudo do capítulo 22 de Atos. Então, nós paramos no capítulo anterior, quando os judeus descobriram que Paulo estava em Jerusalém, causaram um tumulto e começaram a bater nele. A intenção era bater até a morte. Chuck Smith comenta: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então aqui é Paulo fazendo a sua apologética, digamos assim. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, ele tinha falado com o romano em grego. Agora, com a multidão, ele está falando em hebraico. Então, o soldado romano lá não está entendendo nada, né? Isso é importante ter em mente. Então, olha como ele se identifica. Varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Tarso da Cilícia era a cidade intelectualmente mais importante naquela época. Não era Atenas, criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o cara na época em se tratando de ensinamento, de transmissão dos ensinos judaicos. Gamaliel apareceu aqui no livro de Atos, há alguns capítulos atrás, num momento em que ele deu uma sugestão. Não sei se foi no livro de Atos, tá, gente? Quando ele deu um conselho sábio, dizendo, quando todos queriam perseguir a igreja, ele disse: calma, porque outro dia aí apareceu um cidadão dizendo ser ele muita coisa, reuniu meia dúzia de pessoas em torno de si, dali a pouco ele morreu, todo mundo se dispersou. Então, se essa nova doutrina, né, de Jesus for só uma coisa humana, espera, tá? Quando morrer o líder, no caso Jesus, vai acabar por isso mesmo. Cada um vai se dispersar e aí vai acabar. Agora, se for algo genuinamente enviado por Deus, não seremos nós os responsáveis para que isso acabe. Se a mensagem que Jesus Cristo está trazendo é de fato de Deus, nada vai impedir que essa mensagem espalhe, chegue até Brasília, Brasil, 27 de maio, eu acho, de 2023, aqui Maria Emília falando ao vivo num sábado, né? Então a gente chegou a ver a sabedoria de Gamaliel. E uma coisa que o Chuck Smith comenta é que o Gamaliel fez registro sobre Paulo na condição de aluno dele. Gamaliel escreveu sobre Paulo que o único problema que ele teve foi de ser capaz de supri-lo com livros o suficiente, que Paulo era um devorador de livros. Então, o único problema que ele tinha com Paulo era justamente dar conta dessa necessidade dele. Paulo está tentando mostrar que ele se identifica com os valores judeus e está fazendo aqui o possível para que os judeus também se identifiquem com ele.
Aí hoje à tarde, estudando isso aqui, eu confesso que eu fiquei assim, pensando já com outros olhos sobre a perspectiva da obediência de Paulo, ou se foi teimosia de Paulo ir pregar em Jerusalém. Sabe por quê? Porque apologética, quando a gente viu lá em Estevão, por exemplo, Estevão não estava defendendo a própria causa, né? Ele não estava tentando salvar a vida dele. Nem Paulo está fazendo isso aqui. Mas apologética é você explicar os motivos pelos quais você crê no que você crê. E o foco do discurso de Estevão não foi a pessoa dele, né? Ele fez uma digressão sobre o Antigo Testamento, mostrando como tudo apontava para Cristo. Aí, assim, eu estou comentando com vocês o seguinte, que me chamou a atenção observar que nesse discurso aqui de Paulo, essa foi a impressão que eu tive, tá? Ele fez o melhor, ele teve todo o zelo em mostrar como ele, Paulo, se identificava com eles, judeus, né? Para tentar estabelecer uma comunicação e chegar até Jesus. Aí, essa forma como ele fez a abordagem, eu pensei, será que foi um pouco de teimosia? De ele pensar, não, mas eu quero tanto, e aí focar nele, sabe? Bom, vamos lá. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, tá vendo? Nossos pais. Paulo tá mostrando que não é nenhum forasteiro, que ele tem as mesmas origens. Zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então Paulo está dizendo, vocês são zelosos em relação à lei? Eu também fui, né? Então aqui ele está tentando realmente estabelecer uma ligação, né? Uma identificação. Porque Paulo se identificava com os judeus, não adianta. Embora ele não tivesse sido destacado por Deus para pregar aos judeus, Paulo tinha um amor fervoroso pelos judeus. Versículo 4. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. Recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Olha as referências que Paulo está usando, o sumo sacerdote e o conselho dos anciãos. Paulo está mostrando que ele era perseguidor da lei, ele era cumpridor da lei e não era um qualquer, ele era um dos cabeças. Versículo 6. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Então aqui Paulo está realmente contando quem ele é e o que aconteceu com ele está dando o testemunho dele. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mais uma vez vale observar, né, que Jesus não fala da igreja como um ente externo a ele. Jesus não falou, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Jesus fala, Saulo, Saulo, porque me persegues a mim. Ferir a igreja é ferir ao próprio Cristo Jesus, porque nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja, nós somos o corpo dele, né? Quem és, Senhor? Não sabe quem é, mas sabe que é Senhor. E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E aos que estavam comigo, aqui Paulo retoma a fala, né? E aos que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Muitas pessoas acham que aqui há uma contradição na palavra. E não existe contradição na palavra, existe contradição em nós, né? A contradição está do livro para cá. Chuck Smith explica, né, que no original foram usados termos diferentes. Que as pessoas que estavam com Paulo ouviram uma voz, mas não tiveram condição de distinguir a mensagem. Então eles ouviram uma voz, mas não conseguiram entender o que é que estava sendo dito, né? Isso é uma coisa que me causa muito temor, né? Quantas pessoas ouvem a voz
de Jesus, isso é, sabem dele, ouvem falar sobre ele, sabem que as palavras dele estão registradas na Bíblia, mas não discernem, né? Não ouvem a voz, mas não escutam as palavras. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Versículo 11. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Ananias, varão piedoso e conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O ponto aqui muitas pessoas param e pensam sobre batismo, porque precisa ser batizado para ser salvo e tal. Não, não precisa ser batizado para ser salvo. Um exemplo perfeito: o ladrão que estava ao lado de Jesus, que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Os centuriões romanos iam despregar ele da cruz rapidão para ele ser batizado e depois voltar, né? Que nem Paulo, que quantas vezes saía da prisão, depois voltava. Não. Aquele ladrão não foi batizado. E ele foi salvo? Ou se foi, ele foi radicalmente salvo. Subiu feito um foguete para o céu. Minutos antes de morrer, o Senhor Jesus o salvou. Jesus ali no extremo de dor, no extremo de sofrimento, as costas dele, as costelas, dava para ver as costelas, porque a representação real de quem leva as 39 chibatadas que ele levou, né? As costas, a pele das costas, a carne das costas fica moída. Então assim, Jesus naquele extremo de dor, de sofrimento, nada disso mudou o amor dele. Então, o amor de Jesus por nós não muda, não muda. Nada, nada, nada muda o amor dele por nós. Então, basta lembrar. Agora, é um caso extremo, né, gente? Vamos combinar. Se você não está pregado na cruz, se você não está no leito de morte, se existe a possibilidade, e vamos combinar, não é difícil, né? Não é complicado assim. Ser batizado? Seja batizado. É como eu ouvi o Skip Heitzig numa pregação dizer, é que nem o lema da Nike, just do it. Simplesmente faça isso. Versículo 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Não é mera coincidência, né? Porque ele justamente está em Jerusalém e não estão recebendo o testemunho dele acerca de Jesus. 19. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Né? A gente leu, né, no início do livro de Atos como Paulo esteve presente no apedrejamento de Estevão, e aquilo marcou muito Paulo, tanto que Jesus foi direto ao ponto. De que maneira Jesus primeiro que Jesus... De que maneira Jesus escolheu
estabeleceu diálogo com Paulo, dizendo, entre as coisas que o Senhor Jesus diz, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso é, ali Jesus fez uma referência direta ao apedrejamento de Estevão. O Senhor disse, é difícil para você, depois de tudo que você viu que aconteceu com Estevão, continuar perseguindo essa mensagem, continuar perseguindo a mim. Versículo 21, e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. 22, e ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo, tira da terra tal homem, porque não convém que viva. Então, Paulo estava tendo a chance que ele tanto queria de pregar aos judeus e, como Chuck Smith comenta, falou em gentio é como levantar uma bandeira vermelha na frente de um touro. Suscitou o ódio radical da multidão de judeus. Tira da terra tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si os vestidos, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que, olha aqui, que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. A mesma coisa fizeram com Jesus, né, de mandar açoitá-lo até que houvesse uma confissão. E o que aconteceu com o Senhor Jesus foi que ele foi açoitado 39 vezes. Porque se a pessoa confessasse, os açoites seriam interrompidos. Mas como o Senhor Jesus não tinha absolutamente nada para confessar, ele foi açoitado até o limite. E o Chuck Smith ensina que havia uma progressão na chicotada, era sempre uma mais forte que a outra. E que o açoite não era com uma tira de couro qualquer, eram várias tiras. Então aquilo afetava uma área muito maior do corpo. E ele cita, e o Chuck Smith cita inclusive a existência de cacos de vidro nesse chicote, que era para causar um dano maior, fazer machucar mais, sangrar mais, né? Foi isso que aconteceu com o nosso Senhor, por amor a nós. E o Senhor Jesus não tinha nada para confessar, né? E no livro de Isaías, né, ele fala que como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53, versículos 4 a 7. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E me toca muito saber também que Jesus nos tem gravados na palma das mãos dele. Imagina se você tivesse uma tatuagem aqui ou aqui. Você ia olhar para essa tatuagem o tempo todo, porque o tempo todo a gente usa as nossas mãos, né? Agora, imagina se ao invés de tatuagem fosse realmente um buraco
O Senhor Jesus se lembra de nós o tempo todo. O tempo todo. E uma das formas pelas quais ele se lembra de nós é quando ele olha para as próprias mãos. Então Paulo foi dado, né, lá para ser açoitado até que ele confessasse. Esse era o procedimento. Versículo 25. E quando o estavam matando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? É interessante, isso me ocorreu aqui agora, que Jesus jamais faria uma pergunta sobre a lei no momento em que ele foi torturado, né? Porque o Chuck Missler tem um estudo bem detalhado lá do livro de João, sobre o julgamento de Jesus, e houve corrupção do início ao fim, na forma como julgaram Nosso Senhor. E justamente quem veio para cumprir toda a lei, né? Jesus veio e cumpriu de maneira perfeita e radical cada letra da lei. Ele cumpriu a lei de maneira perfeita e o resultado é que ele recebeu a punição e a maldição de todos que nunca cumpriram a lei, né? Essa semana, um pastor e teólogo muito conhecido, Timothy Keller, faleceu, e uma mensagem dele que eu vi na internet, no Instagram, que uma amiga me mandou, foi justamente sobre isso, como Jesus veio para viver a vida perfeita, a vida que todo ser humano devia viver, mas nunca viveu, e a consequência, o resultado aqui no mundo de Jesus ter seguido a lei de maneira perfeita, a criação retribuiu esse ato do Criador com a maldição, com esse despejamento de ódio, de tortura, né? E em tudo a palavra nos sara, em tudo a palavra nos cura, nos redime, nos liberta. Porque observa isso, nós podemos ser injustiçados de diversas maneiras nas nossas vidas, mas se nós cremos em Jesus, Ele nos liberta só nesse fato de nós, como quem crê na palavra dele. Ele recebeu a punição tendo feito tudo de maneira perfeita. Então qualquer injustiça que nós recebamos não é nada comparada à injustiça da punição que ele recebeu. Ao mesmo tempo, essa foi a justiça perfeita do amor de Deus. Justiça perfeita no sentido de lei ser cumprida. Mas a justiça que Deus executou por amor a nós foi o justo sofrendo pelos injustos. Deus foi plenamente justo porque Ele deu o perfeito cumprimento à lei que Ele próprio decretou em Gênesis. Se pecar, morre. A questão foi que Ele imputou o pecado no filho dele, para que o filho dele morresse a morte no nosso lugar. Porque Deus sabe que se a lei dele é cumprida em nós, a morte é eterna. E essa é uma mentira, e o inimigo dissemina a mentira de que não existe morte eterna, né? Lá em Gênesis ele fala para Eva: é claro que não vai morrer. As pessoas pensam: que inferno, que ideia medieval, que ideia estúpida. Não existe isso. Você morre e descansa, você morre e dorme. Dorme um sono sem sonhos? Mentira, não existe isso. Isso é pecado, pensar isso é pecado, é pensar numa forma de descanso, numa forma de repouso longe de Cristo. E não existe descanso longe de Cristo, não existe, né? Quem pensa que quando morrer vai dormir um sono sem sonhos, não acredita em Deus, não acredita num Deus criador. Quem costuma acreditar nisso é quem acha, né, o universo, uma coisa difusa, não tem prestação de contas, né? Não existe um Deus pessoal que quer uma relação pessoal com a criação, que tem um plano para a vida de cada um. Bom, mas vamos voltar aqui, versículo 26.
E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Essa é engraçada, você presta atenção no que você está fazendo, né? E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Eu sempre gostei muito desse versículo aqui. Eu sempre vi nesse versículo aqui uma ilustração da religião e de quem está na graça de Deus. Porque quem está na religião pode não concordar, mas está numa negociação, está juntando, está comprando, né? Pensa que uma boa ação aqui está comprando o favor de Deus, pensa que um sacrifício ali está comprando, é uma manipulação, é uma compra e uma manipulação. Se for levar a discussão a sério, qualquer coisa fora de Cristo ou é compra ou é manipulação. Agora, o que Paulo representa aqui? Eu sou de nascimento. Eu sou de nascimento. Não foi algo que eu comprei. Eu recebi os direitos que eu tenho pelo fato de o meu pai ser quem ele é, ser um cidadão romano, e minha mãe. Eu recebi isso devido aos meus pais. Bom, agora voltando ao paralelo, né? Em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nós recebemos por nascimento. Jesus não falou de nascer de novo? Né? Que entra no reino do Pai dele, quem nasce de novo. E nascer de novo não é algo que nós controlamos, não é algo que nós compramos, não é algo que nós manipulamos, né? Num estudo eu vi que o reino de Deus não é um lugar para onde você vai pelo fato de saber se comportar como as pessoas daquele lugar, né? Como muitos religiosos pensam, eu vou me comportar de uma tal maneira para parecer que eu sou assim. Não adianta você se comportar como as pessoas daquele lugar, não adianta você saber falar a língua das pessoas daquele lugar, né? Muitas pessoas falam, eu vou falar de uma determinada maneira, tal. Não adianta. Versículo 29. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Então, Deus usou de muita graça e misericórdia com Paulo, porque ele só chegou a ser amarrado, né? Mas o propósito para o qual eles amarravam as mãos e os pés da pessoa era para dar as 39 açoitadas. Versículo 30. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Então, eles quiseram entender o que estava acontecendo, né? E a gente vai ter a oportunidade na próxima semana de ver mais um discurso de Paulo. Amiguinhos, essa obra de arte que vocês estão vendo aí é a sexta-feira, tá? Enquanto vocês contemplam essa maravilha que o Senhor fez, deixa eu contar para vocês. Ontem, no final do estudo, eu fiz uma digressão sobre a controvérsia, sobre o motivo pelo qual Paulo foi para Jerusalém, se foi desobediência, se foi obediência e tal. Mas eu não quis entrar nisso, pensando melhor, sabe? Porque às vezes a gente se envolve em umas controvérsias e a cabeça começa a rodar demais. E eu já passei muito por isso na minha vida, sabe? E aí eu penso, é bom a gente pensar, mas eu penso por um determinado tempo. Quando minha cabeça começa a rodar demais, o velocímetro, sabe, dos pensamentos começa a girar muito rápido, eu descanso, entendeu? Nas coisas que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu sou plenamente aceita diante do Pai pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o nosso Deus não é Deus de confusão e tudo. Por esse motivo, de uma forma ou de outra, nenhuma palavra do Senhor volta para ele sozinha, sem prosperar naquilo para o qual ele a designa, e certamente as palavras que Paulo proferiu em Jerusalém
cumpriram o propósito delas, né? Então, muito obrigada por participarem de mais um estudo comigo. Esse foi Atos 22 e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe todos nós. Um beijo.